Como e por que escolher um profissional para fotografar o parto do seu bebê? Imagina se a gente pudesse ter acesso a como a gente nasceu, quem estava lá, como funcionou, como os meus pais reagiram. Então hoje a gente consegue ter isso e por isso que eu acho tão importante, porque é a história de alguém, é o começo da vida de alguém. Na hora do parto, né? O que você mais prioriza, assim, de fazer de captação de imagem? Como e por que escolher um profissional para fotografar o parto do seu bebê? O parto, gente, é um evento único e inesquecível na vida das famílias. E registrar esse momento eu acho super importante. Para contar um pouquinho para a gente disso, está aqui Juliana Camargo, que é fotógrafa e especialista em fotografia de parto. Obrigada por você ter vindo, Ju. Obrigada a você, Lívia. Então, por que você acha tão importante a gente falar desse tema aqui? A fotografia de parto ela é uma coisa muito recente, né? Há 10 anos atrás isso não era tão comum ainda. Só que é um evento que não volta. É um dia único, é um dia muito emocionante e principalmente você hoje tem a oportunidade de contar a história de alguém desde aquele comecinho. Imagina se a gente pudesse ter acesso a como a gente nasceu, quem estava lá, como funcionou, como os meus pais reagiram. Então hoje a gente consegue ter isso e por isso que eu acho tão importante, porque é a história de alguém, é o começo da vida de alguém. É um registro maravilhoso, né, Sim. Ju? Muito bem. E o que você sentiu? Como que você pensou em ser fotógrafa e como que você decidiu fazer fotografia de parto? Eu já fotografava, e aí eu estava grávida da Manuela, a minha segunda filha, e eu estava toda preparada para um tipo de parto que eu tinha idealizado na minha cabeça, porque o meu primeiro parto não tinha sido assim. Eu tive uma cesárea agendada, desnecessária, que eu já não queria. Então, no segundo, eu estudei, eu me preparei para aquilo. E eu estava tão concentrada, tão focada, que eu não quis fotógrafo. Falei, gente, um fotógrafo vai atrapalhar a dinâmica aqui do que eu quero, do que está acontecendo. E foi o maior arrependimento que eu já tive na vida, porque foi o dia mais incrível e eu não tenho nada para eu voltar, para eu contar para ela como foi, para eu olhar como foi. E aí eu decidi naquele dia que eu ia me tornar a fotógrafa de parto que eu gostaria de ter tido no meu parto. Legal. E foi assim que a fotografia de parto nasceu para mim. Entendi. E nessa trajetória aí que a gente já passou por alguns partos juntos, né? Quando que você acha que é o melhor momento para você ser acionada? Bom, a gente tem as duas vias de parto, a cesárea e o parto normal. A cesárea a gente sempre fica condicionada ao protocolo hospitalar. Tem um hospital que libera o fotógrafo para chegar no quarto, fazer, né, essas últimas fotos da barriga, acompanhar até o centro cirúrgico, e outros hospitais que não liberam, você precisa encontrar a família direto do centro cirúrgico. O parto normal, eu gosto, depois de tantos anos de fotografia, de ir na fase ativa do trabalho de parto. E sinalizada pela equipe, porque às vezes é um momento que está aquele preparo para engrenar o trabalho de parto e não cabe. Então eu acho que o melhor momento é ali por volta dos 6 centímetros, ainda que não tenha toque, a gente consegue saber ali nessa fase aí ativa mesmo do trabalho. E esse acompanhamento você pode fazer na casa da paciente, né? Não necessariamente ir para o hospital. Posso, a paciente escolhe se ela quer acompanhar um pedacinho em casa. A maior parte prefere ficar em casa no mundo delas. E prefere o acompanhamento só hospitalar, mas eu sempre deixo a critério delas. Tá certo. E na hora do parto, né? O que você mais prioriza, assim, de fazer de captação de imagem? As emoções, sempre. A gente está lidando com a intimidade e a privacidade de uma família. Então, a gente precisa ter muito cuidado no clique que está sendo feito, na exposição que a gente vai passar. E o ideal é que você se conecte com a família antes, né? Eu nunca conheço as famílias no dia do parto. Eu sempre encontro com elas, converso bastante para entender como funciona aquela família, para entender a limitação daquela família, né? Com relação à exposição, à timidez. E eu conseguir me posicionar na sala de parto de modo que eu não interfira no que está acontecendo e nem na concentração deles no momento. Entendi. Na verdade, gente, a Juliana, ela é praticamente invisível na sala de parto. Ela é praticamente invisível no centro cirúrgico.
Esses dias a gente estava até conversando, né? Nossa, Ju, nem conversei com você hoje. É verdade. Nossa, Ju, nem ouvi sua voz hoje, você tá tão quieta. Porque a gente conversa normalmente, mas na hora que a gente tá ali nesse ambiente, é um ambiente de total concentração para ficar tudo mais natural possível, né, Juliana? E assim, é importante a gente falar, né, dessa privacidade também, dessa forma de se portar ali, porque não pode flash, né? Vamos falar sobre dessa polêmica? Vamos falar? É uma polêmica. Às vezes a gente coloca aquela penumbra ali, que tem explicação científica sim, que é para poder a mãe ficar mais acolhida, não interferir ali nos hormônios, para poder a ocitocina continuar sendo liberada e ela se sentir mais acolhida. E isso também interfere na qualidade da sua fotografia, né? Interfere diretamente. Né? E eu acho importante a gente falar isso até também para alinhar as expectativas dos seus clientes, das pacientes, né? A fotografia, ela precisa de luz, seja ela artificial, seja ela natural. O que acontece na sala de parto a gente não tem, muitas vezes, nenhuma das duas. A gente tem uma baixa iluminação artificial e luz natural nenhuma, seja no centro cirúrgico, seja na sala de parto. Isso traz impactos para a fotografia e é preciso conversar muito com as famílias, porque se você está acostumado com aquela fotografia de estúdio, que vai trazer aquela nitidez, aquele contorno, a gente não tem isso na fotografia de parto e nem é para ter, porque a gente precisa respeitar aquela fisiologia. Então, não só da mãe, mas o bebê que ficou ali no escurinho aquele tempo todo. De repente, a gente vai trazer que seja numa cesárea, o bebê para uma sala extremamente clara, com aquele foco cirúrgico em cima dele. A gente não pode fazer isso, né? O ideal é que não se faça isso. Então, isso traz ruído para a fotografia. Não é uma foto completamente limpa, nítida. Claro que a gente administra os equipamentos para que a gente minimize esse ruído na fotografia. Mas ele existe e a gente tem que conviver em paz com ele, porque ele não muda o momento, ele não muda a captação da emoção que está ali. Eu gosto, particularmente hoje em dia eu acho que ele traz um acolhimento para a foto, a luz baixa traz um acolhimento para aquele ambiente. E para mim o que vale é o registro, sim, com beleza, com qualidade de imagem, por isso os equipamentos, a gente investe bastante nisso. Mas o ruído existe e ele vai seguir existindo porque nós vamos seguir respeitando a fisiologia e o ambiente. É verdade. E uma outra coisa que uma vez a gente conversou também é em relação à lembrança, né? Que aquele ambiente, ele tava daquele jeito ali. Sim, naquele dia. Você ser fiel à lembrança. Imagina o ambiente todo na penumbra e você entrega uma foto clara, né? Eu preciso remeter você, quando você olhar aquela foto, à memória do dia mais importante da sua vida, que é o nascimento de um filho. Então eu preciso ser fiel à luz, fiel ao que está acontecendo, à cor da sala, ao momento, para que eu venha também preenchendo os flashes que a gente sabe que a gente tem, as lacunas de memória do dia do trabalho de parto, por conta da emoção, por conta de hormônio, a gente apaga uns pedaços. E a fotografia vem preenchendo essas lacunas, então por isso ser tão fiel ao que está acontecendo. É verdade. E tem uma coisa, gente, que eu tô perturbando ela para fazer tem tempo. Vamos dar spoiler? Verdade, pode dar spoiler. São vídeos do dia do parto, né? Porque ninguém melhor do que ela, que já tá ali fotografando e que já tem um olhar totalmente diferente, independente do tipo de parto, para poder fazer essa captação de imagem, né, Ju? Sim. E é um mercado que está crescendo cada vez mais também. As pessoas têm exigido muito o vídeo, né? Antigamente, as pessoas vinham para fotografia. Hoje em dia é raro um pedido de orçamento. Você faz vídeo também? Então, já estou fazendo. Não é um produto que eu esteja vendendo ainda, mas as minhas clientes já estão recebendo vídeos. Porque eu sou muito perfeccionista, então só vai estar à venda, quando estiver no formato que eu quero. E contando uma história e não determinando o fato, né? A cesárea, por exemplo, ela precisa ser um nascimento no vídeo e na foto, não uma cirurgia.
Então, a gente está adaptando e vai funcionar com certeza. Ah, eu tô muito animada e na expectativa, que você Não, sabe, no seu já vai estar redondinho. No meu já vai estar pronto. Ah, então tá, gente. Pode então vai deixar. Terceirinho vai chegar com o vídeo direitinho já. O pessoal brinca que vai nascer em casa, hein? Então você me ajuda. Eu acredito. O seu eu tô programada para ir para casa já. Porque... Tá bom. Agora sim, essa questão da privacidade é uma coisa que preocupa muitas famílias, né, muito. Ju? O que você observa, assim, de comentário? Porque acaba que as pessoas veem o seu trabalho com amigas ou até mesmo na rede social. É um cuidado triplicado que a gente precisa ter. As postagens na rede social, eu falo que são várias formas de privacidade que a gente lida. Primeiro, o nascimento em si, que nem sempre as famílias querem comunicar isso. Então, a gente tem ali que a gente coloca a plaquinha, falar, cheguei no hospital, ter o cuidado de não falar, né, qual é a família. Se a família não quiser, a gente não colocar a foto com o nome do bebê. Essa é a primeira privacidade que a gente tem atenção. A segunda é o momento exposto do parto, tanto via cesárea quanto parto normal. Mais no parto normal, né? Porque a gente tem mais exposição de corpo, de parte íntima e de outras coisas. O que eu sempre converso muito com as minhas clientes tudo que eu faço para elas é privado. Nada vai sair dali sem autorização delas. Então, a cláusula de direito de imagem, por exemplo, a minha não é genérica. É por foto. Então, eu envio a foto para a cliente, falo, essa foto, você tá confortável, tá ok? Ela dando ok, a foto vai para o portfólio ou é postada, mas é uma foto específica que eu mando. Não é, se eu estou fotografando, você está me dando o direito de publicar a foto. Entendi. Não. Então, eu acho que isso dá uma segurança para elas, delas me esquecerem literalmente na sala de parto, porque essa não é uma preocupação do que está sendo exposto ali, porque não está sendo. Sim, com certeza. E aí, tá gostando do nosso bate-papo, desse tema? Então se inscreve no canal, porque toda terça-feira tem um vídeo novo para você. E Ju, em relação de você ter vivido as duas experiências, tá? O parto normal e o parto cesárea, você tem as dimensões do que é legal fotografar e do que não é, né? Na cesárea também não teve foto? Não teve. Até assim, para não dizer que não tem foto, o meu tio é anestesista, eu entreguei a câmera para ele, mas assim, é a lembrança do dia, mas também trouxe coisas para mim que eu não sabia que tinha acontecido. Entendi. Né? Tipo, a retirada da Laura pelo pé, porque eu tava... Na época, a Laura vai fazer 11 anos. Não se falava em baixar campo cirúrgico para que a gente pudesse ver o bebê nascendo, né? Então, eu tava com o campo aqui. Eu não via como a Laura, né, foi recepcionada. Entendi. Então, as poucas fotos que eu tenho também trouxeram essas memórias. Essas memórias, é verdade. E quando você chega no hospital, você já conhece, tipo assim, na nossa cidade, praticamente todos os obstetras, né? Isso já acaba que não tem orientação para você, né? Porque todo mundo já te conhece, mas no início tinha? Eu sempre busquei muito vocês, né? Eu sempre busquei conversar, entender o trabalho de cada um. Eu tenho lá um arquivo de cada um. Hoje em dia eu já sei de cabeça, mas com a forma de trabalho, como é a postura, como são os procedimentos, porque cada um tem um protocolo, né? Embora sejam parecidos, cada um tem um protocolo. Então, eu buscava muito vocês para poder aperfeiçoar a minha adaptação no ambiente. Então, eu acho que quando a equipe está aberta a isso, o ideal é que o fotógrafo busque essa informação para poder se aperfeiçoar e interferir o mínimo possível no ambiente. Tá certo, é verdade. Quais são, assim, os maiores desafios para você? Primeiro, a disponibilidade. Para mim, é o maior desafio, porque não tem rotina. Cada hora eu posso estar toda programada para fazer uma coisa e me chamam para parto, né? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, desmarca ensaio, desmarca agenda e vai fazer. Com prazer, claro, sempre, sim. Mas é uma mudança de vida. Essa para mim é a maior dificuldade. Mas daqui a pouco você vai montar uma equipe, já está montando uma equipe, né? Essa é a ideia, para poder desafogar um pouquinho. Eu acho que com relação a parto, é a maior dificuldade na fotografia. Tá. E quando você decidiu fazer fotografia de parto, teve um curso para isso? Como que existe essa especialização, assim?
não tem um curso que você fala assim, vou sair desse curso fotógrafo de parto. Isso não existe aqui. Mas vários fotógrafos que fotografam parto, inclusive eu, a gente divide o conhecimento, né, que a gente adquire. Então eu fui buscando, quando eu me especializei, eu fiz vários desses isolados pelo Brasil, com fotógrafos que já estavam na cena de parto, para poder definir como seria o meu trabalho, qual seria a minha pauta, como seria a minha postura. E aí eu adaptei todo aquele conhecimento deles para a forma como eu queria trabalhar. Entendi, Ju. E essa questão de se tornar invisível, como que é para você, assim? Como que você fala disso? O que você observa disso, até de colegas ou até mesmo do que a gente fala? O nosso objetivo ali, o que o fotógrafo tem que ter em mente, é que a gente está ali para ser os olhos da família, né? Eles estão totalmente envolvidos na cena. E tudo que a gente faz ali, de postura, que chama atenção para a nossa presença, é uma coisa que a gente deve sempre evitar. Né? Se portar no centro cirúrgico é uma coisa que você precisa aprender. Existem lugares que você não pode ir, existem condutas que não cabem no centro cirúrgico. Precisa ponderar momentos de assistência. Tem assistência que não é para você estar ali, tem assistência que não é para ser fotografada. A prioridade é sempre mãe e bebê, né? Então a gente precisa sempre adequar essa postura para saber qual é o momento. Eu acho até mesmo que por conta de lembranças, igual você falou, dessa lembrança que você teve, né? Talvez esse olhar aí também mais humanizado, mesmo que talvez a paciente tenha escolhido um obstetra que é mais intervencionista ou que é mais, assim, a sua sensibilidade, né? Sim, de pegar sobre o que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Que é você deixar que o nascimento sobressaia. Tirar a parte cirúrgica da coisa, porque é um nascimento. E não interessa quem está fazendo, qual é o obstetra que está ali fazendo assistência, ou a equipe de enfermagem. Ou a pediatra que está... É um nascimento. É uma família conhecendo o bebê, uma família que esperou esse bebê, a gente nunca sabe quanto tempo. Então sempre tem emoção nisso. Sempre tem emoção em contar essa parte. É verdade. Ai, Ju, muito obrigada. Você está aqui... Obrigada a você. Eu acho que foi muito bom a gente conversar sobre isso, esclarecer para as pessoas a importância desse olhar, né, que é um olhar artístico e também um olhar humanizado e um olhar técnico para entregar o melhor resultado possível para essas famílias, né? Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa? Algum recado? Agradecer, né? E eu gostaria também de passar um recado para que outros fotógrafos de parto possam ouvir também, além das famílias. Porque a gente precisa cada vez mais ter a responsabilidade de estar presente nesse momento. E a gente precisa passar isso adiante, que o nascimento importa, a forma de nascer importa, e o nascimento nunca vai ser automatizado, ele nunca vai ser mecânico. A gente precisa individualizar os nascimentos e a nossa postura precisa ser sempre de acordo com a vida que está chegando ali para aquela família. Verdade, parabéns. Muito obrigada, viu? Então, gente, toda terça-feira tem um vídeo novo para você e se inscreve no canal para não perder nenhum deles. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Oferecimento Moderna Mega Store. Se você adora estar em dia com as tendências de moda e estilo, conheça a nossa variedade de bolsas, carteiras, maquiagens, itens de perfumaria, acessórios e muito mais. Confira todas as novidades em nosso Instagram, @Moderna Mega Store.